Olá, terceirão. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de eletrólise em solução aquosa. Eu peguei aqui 3 casos bem importantes, que seriam o cloreto de níquel, iodeto de potássio, sulfato de sódio. Ao término da aula eu explico por que escolhi esses 3 casos. Enfim, vamos começar lá fazendo a eletrólise aquosa do cloreto do níquel, de níquel 2. Então, é importante a gente saber montar a fórmula de um sal. Então, a gente tem níquel 2, Ni2+, Cl-, importante lá conhecer os cátions e os ânions. O cloreto ele é da família 7A, lá, né, do flúor, cloro, bromo, iodo. A carga desses ânions é -1, cloreto, brometo. Bora lá, a gente faz aqui, ó, o escorrega. Ou regra da porteira também. Vai ficar NiCl2. Então, o primeiro passo é saber, né, escrever a fórmula do sal. Alguns exercícios dão escrito, outros não. Falam somente o nome. E agora vamos lá no passo a passo da eletrólise aquosa. Então, acho importante começar aqui, ó, escrevendo a reação. Primeira reação, reação número 1. A reação de dissociação iônica. Então, vamos lá. A separação do cátion e ânion aqui do sal. NiCl2, meio aquoso, isso vai formar Ni2+, aquoso, mais 2Cl- aquoso. Equação número 2, autoionização da água. Vou colocar aqui 2H2O. Isso vai dar 2H+, aquoso, mais 2OH-, aquoso. Agora, as reações número 3 e número 4 seriam as semi-reações que acontecem no cátodo e no ânodo. Para isso, a gente tem que dar uma olhada quais cátions a gente tem, né? O cátion ele vai ser descarregado aqui no cátodo. Então, a gente tem 2 tipos de cátion, que seria o Ni2+, e o H+. Vou colocar de preto aqui, que acho que fica melhor. E no ânodo, onde vai acontecer a descarga dos ânions, a gente tem também 2 ânions. Cl- e OH-. E aí, qual cátion e qual ânion vai sofrer a descarga? A gente tem que olhar aquela nossa lista, a ordem de prioridade. Então, no caso do cátion, facilidade de descarga. Na presença de água, vai ter H+, família 1A, 2A, alumínio não sofrem a descarga. Todos os outros demais metais, incluindo aqui o níquel, vão sofrer descarga. Então, a prioridade aqui é do níquel. Agora, vamos ver lá no ânion, no ânodo, que acontece. Ânions oxigenados e fluoreto, eles não têm prioridade em relação ao H-. Então, se a gente está falando de uma eletrólise aquosa, esses ânions eles não vão sofrer descarga. Em compensação, todos os demais ânions não oxigenados, com exceção do hidrogênio sulfato, eles sofrem descarga e têm preferência em relação ao H-. Logo, aqui o Cl- que vai sofrer a descarga. Aí o que eu tenho sempre falado para vocês, aquele macete, né? Vale para pilha, vale para eletrólise, que é o CRAL. A gente faz aqui, ó, consoante com consoante, cátodo reduz, cátodo reduz, e vogal com vogal, ânodo oxida.
Então, vamos escrever aqui, ó, a reação do cátodo vai ser uma reação de redução, beleza? O cátodo reduz. Então, vamos escrever aqui a reação de redução do níquel. Quem reduz ganha elétrons, né? Então, a gente tem, ó, Ni2+, mais 2 elétrons, isso vai dar níquel metálico, níquel sólido, que o NOx é 0. No anodo, o anodo oxida, então a gente vai ter Cl-, 2Cl-, ele vai perder elétrons, aqui o NOx dele é -1, vai formar o Cl2, que o NOx é 0. E vai liberar 2 elétrons. Cada cloreto libera 1 elétron. Agora a gente dá uma olhadinha aqui, ó. E vamos dar uma olhada nos coeficientes. Aqui eu tenho 2 elétrons sendo recebido, 2 elétrons sendo doado. E vamos para o corta-corta. Níquel 2+, vou cortar com níquel 2+, 2Cl- com 2Cl-. A gente pode já escrever a equação global, que é o último passo. Equação global, eu vou ter NiCl2 mais água, formando. Na verdade, essa reação aqui, ela não participou, né? Decidi deixar aqui a água de fora, uma vez que o H+, e o H- não participou ativamente em nenhuma das etapas. Vamos lá. A gente tem NiCl2, por aqui ó, água aquoso, eletrólise aquosa em meio aquoso, formando Ni sólido, níquel metálico, mais Cl2 gasoso, e terminamos. Aqui ele também pode parecer Ni0, referindo-se ao NOx dele, e foi essa... E é essa a equação global da eletrólise em solução aquosa de uma solução de cloreto de níquel. Então, aqui ó, houve deposição de níquel metálico, Ni sólido, e no anodo a gente observa a liberação de gás, Cl2 gasoso, beleza? Vamos para o próximo? Então, bora lá. Escrever a fórmula do sal, a gente tem o potássio lá da família 1A, ele vai ser o K+, o iodeto, o iodo lá da família 7A e menos, faz aquele escorrega esperto, aqui tá 1 para I, 1 para 1, 1 para 1, o iodeto de potássio ele vai ser o Ki, belezinha? E agora vamos escrever lá aquelas 4 equações, identificar os cátions e os ânions e estabelecer a ordem de prioridade. Então, vamos lá escrever as 4 reações importantes aqui. Primeiro, dissociação iônica, separar o cátion e o ânion aqui do sal. Ki vai dar K+ aquoso, mais e menos aquoso. Altionização da água, 2H2O, 2H+, aquoso, mais 2OH- aquoso. E agora que a gente tem os cátions e os ânions, de novo descobrir quem tem a facilidade de sofrer a descarga aqui no cátodo e do ânion. No caso de cátion, a gente tem K+ e H+. No caso de ânions, a gente tem o I- e o OH-. Vamos olhar para aquela tabela esperta. Então, no caso dos cátions,
família 1A, 2A e 3A e alumínio não sofrem descarga na presença de H+, na presença de água. Todos os demais sofrem. Se a gente olhar aqui, ó, o potássio, ele é da família 1A. A família 1A é, lítio, sódio, potássio, beleza? Então, o potássio ele não tem prioridade em relação ao H+. Quem vai sofrer a descarga aqui vai ser o H+. Agora vamos dar uma espiadinha ali, na tabela em relação aos ânions. Em relação aos ânions, a gente tem que ânions oxigenados e fluoretos não têm prioridade em relação ao H-. Todos os demais não oxigenados e o hidrogênio sulfato, ele tem prioridade em relação ao H-. O iodo, ele é um não oxigenado, ele vai ter prioridade, o iodeto. Então, ele que vai sofrer aqui a descarga. Aí, se a gente recorda lá do CRAL, é muito importante. CRAL, saber o que acontece em cada um dos eletrodos. Consoante com consoante, vogal com vogal, cátodo reduz. Anodo oxida. Então, bora lá escrever a semi-reação no cátodo, que vai ser com H+. Então, a gente vai ter 2H+, 2H+. Então, vai ser uma reação de redução, então ele vai receber elétron. 2H+, o NOx aqui é mais 1, mais 2 elétrons, cada H+ recebe um elétron, liberando H2, gás hidrogênio gasoso. Beleza? E no ânodo, quem vai sofrer a oxidação vai ser o íon-, o iodeto. Então, vou ter aqui I-, 2 I-, o NOx dele é -1 e agora vai para 0. Formando I2, mais liberando 2 elétrons. Cada iodeto libera 1 elétron. Beleza? E agora que a gente tem todas as nossas reações, a gente pode dar uma olhada aqui, primeiro nos coeficientes estequiométricos, se eles estão certinhos. E a gente vê, 2 elétrons aqui, 2 aqui, aqui tem 2 e menos, aqui só tem 1, então vamos multiplicar aqui essa primeira equação por 2. E vamos começar o corta-corta. Os demais estão balanceados. 2 e menos, com 2 e menos, 2H+, com 2H+. E é isso. Bora escrever, somar tudo e escrever a reação global. Reação global. Uh, 2Ki mais 2H2O. Isso vai dar 2K mais 2OH-, aquoso, mais H2 gasoso, mais I2 gasoso. I2. Aqui, diferente do flúor e do cloro molecular, o I2 na temperatura ambiente ele é um sólido. Para identificar ele, às vezes é possível adicionar amido, ele forma um complexo com amido, tem uma cor bastante marcante, acredito que a coloração seja azul e dá para identificar. Então, vamos lá, o que aconteceu? Aqui no cátodo, a gente teve liberação de H2. No ânodo, a gente teve formação de I2. E se você observar, também dá para dizer, o
pH final é ácido ou básico? Aqui, ó, a gente tem informação de hidróxido de potássio. A gente consumiu H+, então a gente tem um excesso de OH-. pH final, isso vai ser básico, beleza? Então, é isso. Podemos ir para o nosso próximo e última eletrólise que eu vou fazer nesse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, ó, escrever a fórmula do sulfeto de sódio. Tem que o sódio é lá da família 1A, Na+. O sulfato é um ânion oxigenado, SO4 2-. Importante conhecer esse ânion, esse cátion. E agora a gente faz aqui, ó, o escorrega ou a regra da porteira. Inverte aqui as posições das cargas. E a gente vai ter o NaSO4, Na2SO4, esse 2 veio para cá. Esse é o sulfato de sódio, e a gente vai fazer a eletrólise dele em solução aquosa. Então, a gente sempre começa lá escrevendo aquelas equações. Equação 1, dissociação iônica, Na2SO4, Na+, 2Na+, aquoso, separar aqui o cátion do ânion, mais SO4, 2-, aquoso, e agora a água. 2 moléculas de água, formando H+, 2H+ aquoso. Prefiro sempre escrever aqui para 2 moléculas de água, porque facilita na hora de escrever as reações de oxidação e redução quando os íons da água estão envolvidos, beleza? 2OH- aquoso. E agora que a gente tem os cátions e os ânions, vamos ver quem tem prioridade aqui de descarga. No cátodo, a gente tem o Na+, e o H+. No ânodo, a gente tem o SO4, 2-, e o OH-. Vamos olhar, talvez agora você já tenha em mente o que diz aquela tabela. Então, família 1A, 2A e alumínio não sofrem descarga na presença do H+. O H+ tem maior prioridade e todos os demais têm prioridade em relação ao H+. Então, se a gente olha aqui, ó, o sódio da família 1A, ele não vai sofrer descarga. Aqui, ó, a prioridade vai ser do H+. E, basicamente, a regra para ânions é ânions oxigenados e fluoreto, ânions oxigenados com exceção desse daqui, ó. Eles não têm prioridade em relação ao H-, todos os demais têm prioridade, os não oxigenados. Então, ânions oxigenados e fluoretos não têm prioridade em relação ao H-, não vão sofrer descarga. O sulfato, ele é um ânion oxigenado, então ele não vai ter prioridade. Então, nesse caso, o cátion e o ânion que vai sofrer a descarga nos eletrodos vai ser o H+ e o OH- da água, beleza? Aí você já deve se lembrar lá, eu fiz algumas vezes, não vou repetir o CRAU, que no cátodo acontece a redução. Redução de quem? Do íon que tem prioridade, do H+. Então, a gente vai ter 2H+, redução acontece ganho de elétrons, mais 2 elétrons. Isso vai dar H2 gasoso. E no ânodo vai acontecer a oxidação. Oxidação de quem? Oxidação do OH-, que tem maior prioridade. 2OH-. Aqui, ó, é importante ter essa reação em mente. A oxidação do OH-, ela vai ocorrer liberação de gás, oxigênio, formação de água, mais liberação de 2 elétrons. E agora a gente pode partir aqui, ó, para escrever a equação global.
Dá uma olhadinha nos coeficientes estequiométricos, aqui tem 2OH-, aqui tem 2H+, 2 elétrons são recebidos, 2 elétrons são doados. Se a gente observar, o sulfato, ele não participou das etapas. Nem o cátion, nem o ânion dele participou aqui da eletrólise. Eu vou deixar essa equação de lado e escrever somente aqui o que aconteceu com a água. O que a gente teve foi a eletrólise da água. Vamos continuar aqui no corta-corta. 2OH-, 2H+. E aí, finalmente, tem aqui mais essa molécula de água. Aqui, ó, tem uma molécula de água nos produtos. Aqui tem 2 no reagente. Corta esse número 2, agora só tem uma. Finalmente, escrever nossa reação global. Reação global vai ser a reação da eletrólise da água. H2O, liberando H2 gasoso mais meio de oxigênio gasoso. Então, o que aqui a gente pôde observar? Liberação de gás hidrogênio, então gás combustível, no cátodo, liberação de oxigênio no ânodo. Essa reação, historicamente, ela é muito importante. A água, durante milênios, foi considerada, né, um elemento primordial. Quando a primeira eletrólise da água foi feita, isso foi um argumento também para... mais um argumento para somar e desvalidar a teoria dos 4 elementos, beleza? Então, nessa equação, a gente teve eletrólise da água, a água sendo decomposta em gás hidrogênio e oxigênio. Então, eu ia comentar porque escolhi esses 3 exemplos. Eles também são os mesmos exemplos que estão lá no livro do Tito e Canto. É um livro que eu gosto bastante. Aqui, ó, no cloreto, na eletrólise do cloreto de níquel, a gente teve nenhum dos íons da água sofreu eletrólise. Então, a gente teve eletrólise do cátion e do ânion do sal. H+ e OH- não sofreram descarga. Aqui, no caso do iodeto de potássio, a gente teve que o iodeto sofreu descarga e o potássio não. Então, a gente teve que o H+ sofreu descarga. Teve consumo de H+, o meio ficou básico. Aqui, no caso do sulfato de sódio, a gente teve que nem o sulfato nem o sódio sofreram descarga e o H+ e o OH- sofreram descarga. E a gente teve a decomposição da água. Tem um outro vídeo que eu gravei, que também tem a eletrólise uma eletrólise que também tem no livro, que é do nitrato de prata, AgNO3. No caso do AgNO3, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esse outro vídeo. A gente tem que o NO3, o nitrato, não sofre descarga, a prata sofre, o OH- vai ser consumido. Sofre descarga, ele vai ser lá oxidado e o meio fica ácido. Com isso, as 4 possibilidades, né? Consumo de H+, consumo de OH-, consumo de nenhum dos dois, ou consumo dos dois são atendidas. É isso, recomendo fortemente que você faça um resumo desse conteúdo, é um conteúdo bastante importante para quem está se preparando para os vestibulares. E se você estiver me assistindo em maio de 2020, fique em casa, cuide de você.
e das pessoas que você ama. E bons estudos. Até uma próxima. Fui.